Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que algumas pessoas estão me fazendo, né? Estão em dúvida, como vocês podem ver no título do vídeo, por que eu não vou mais para a Bahia. Em agosto do ano passado eu postei um vídeo aqui no canal, vou até deixar aqui passando a fotinho para vocês, respondendo algumas perguntas, e eu falei realmente que eu ia para a Bahia, né? E os planos eram esses, tá? Só que os planos mudaram completamente. É aquilo, né, gente? Nós fazemos vários planos, mas a resposta certa sempre vem de Deus pra gente. Principalmente a gente que busca a direção de Deus na própria palavra dele, né? Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês o porquê que eu não vou mais pra Bahia, e o porquê, né, que a gente está construindo lá na minha mãe, porque eu expliquei bem rapidamente no outro vídeo, no primeiro diário de obra, né, que eu falei para vocês que a gente tinha mudado lá para casa da minha mãe. A gente está terminando um cômodo lá para eu ir para lá junto com o Gui. E aí eu vou tentar esclarecer aqui de uma forma muito rápida e objetiva, porque a história é longa, mas aí eu vou falar só alguns pontos que eu consigo falar, responder nesse vídeo para vocês. Eu espero que esclareça aí os motivos porque que nós não vamos mais viajar para o outro estado, tá bom? Então, se você quiser acompanhar, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, gente, acho que em maio do ano passado, de 2021, eu e o Wesley, nós conversamos e ele tinha, assim, o desejo de ir pra Bahia. Eu acho que eu não me lembro, mas eu acho que eu comentei com vocês em algum vídeo que ele ia pra Bahia para ajudar o pai dele. Por quê? O pai dele, a mãe dele, construíram uma casa lá na Bahia, né? Eles têm tipo um sítio, né? E eles construíram, e o Wesley já trabalhou muito com elétrica, então ele entende bastante dessa parte de elétrica. Então a intenção dele inicialmente era ir para lá, ajudar os pais dele, fazer toda a parte elétrica, porque eles estavam sem essa parte de iluminação lá. Então, como o Wesley entende, ele quis ir para lá a princípio para isso, para passear, né, para rever os pais, porque quando começou a pandemia ele acabou que os pais dele tinham ido pra lá, acho que 2 meses antes do Gui nascer, e aí ficou bastante tempo sem ver eles, né? Então queria ir, passear e tal, matar a saudade. Então a princípio ele queria ir pra isso, pra ajudar os pais dele. Ok. Só que antes de viajar, ele já estava começando a colocar na cabeça dele a ideia de ir morar lá, né? Só que a gente sentou, eu conversei com ele, eu falei assim: Wesley, eu posso ir, assim, eu quero ir com você pra conhecer a Bahia, né? Porque assim, gente, eu sou de Pernambuco, eu nasci em Pernambuco. Então eu vim pra São Paulo, eu tinha 7 anos de idade. Então, dos meus 7 anos até agora, que eu tenho 37, eu não voltei no estado onde eu nasci, que é Pernambuco. E assim, eu não tenho interesse de voltar pra lá, tipo, pra morar, sabe? Eu tenho vontade de ir lá, visitar meus parentes que estão lá, minhas tias, meus primos, e só. Então o meu pensamento com relação à Bahia também era a mesma coisa, de ir lá, visitar os pais dele, porque eles também não tinham conhecido o Gui, como eles não estavam aqui em São Paulo mais, quando o Gui nasceu, então eles não conheceram o Gui pessoalmente. Então, essa viagem seria uma oportunidade para eles conhecerem o Gui. Então, na minha cabeça, eu queria ficar apenas 1 mês lá. Só que o Wesley já estava com o pensamento já de ir para lá, ficar lá, abrir um negócio lá, e foi isso que aconteceu. Então, o que aconteceu depois? Quando a gente chegou lá, eu não consegui me adaptar lá. Eu fiquei 1 mês, quando deu 1 mês certinho, eu quis comprar a passagem para vir para casa. Voltei de ônibus, né, como eu falei no outro vídeo para vocês. Não deu para voltar de avião, teria sido talvez até melhor, porque o voo 1h30, 2 horas é muito rápido. De lá de onde a gente estava,
tinha que ir para Salvador, que dava umas 3 horas de viagem, e aí de Salvador eu pegava, no caso, se eu tivesse vindo de avião, eu pegaria o avião e vinha, estava de São Paulo em menos de 2 horas. Mas aí, enfim, né, como eu falei no outro vídeo, eu voltei de ônibus porque, enfim, a passagem estava muito cara. E assim, enquanto eu estava lá, eu me senti assim muito frustrada porque eu estava longe das minhas coisas, eu estava com um bebê novo, né? Então eu não conseguia assim, tipo, descansar, relaxar, passear muito tranquilamente, porque, gente, quando você vai para um lugar e é só você e seu esposo, ou só você e alguém da sua família, sem criança pequena é uma coisa. Quando você vai com criança pequena, você, tipo, não descansa nada, sabe? Você não desfruta de nada, porque você tem que prestar atenção na criança. A criança depende de você. Então é muito mais difícil viajar com criança. Então eu fiquei muito estressada lá, muito agoniada. E pra ser bem sincera pra vocês, eu não, assim, não gostei da Bahia no sentido de ficar lá pra morar, tá? Que isso fique bem claro. Respeito todas as pessoas que amam a Bahia, né? Eu tenho até uma amiga que ela gosta muito da Bahia, mas eu acho que é um lugar que dá pra você ir pra passear, pra você descansar um pouco. Lá é muito tranquilo. Aonde a gente ficou, a cidade onde a gente ficou hospedados na casa da tia dele. E assim, uma casa bem ampla, bem espaçosa, muito bem arejada. Mas teve algumas coisas lá que me incomodaram, como por exemplo, as moscas. Gente, a quantidade de mosca é assim, assustadora. Então isso foi uma coisa que me incomodou. Algumas coisas também relacionadas a bichos, assim, sabe, que entra dentro de casa. Ou às vezes passando da rua, assim, passando aquele monte de lagartixa, ai, dá até agonia. Enquanto eu tava lá, eu cheguei a ver 2 cobrinhas verdes lá. Então esse tipo de coisa, assim, em outros estados brasileiros, são coisas assim que me incomodam muito, muito mesmo. Então esse seria um ponto negativo pra mim, né, se eu fosse morar lá. Bom, aí o que aconteceu? Quando eu voltei pra cá, eu conversei com o Wesley e eu falei assim pra ele que eu viria pra cá pra arrumar as coisas aqui, pra gente mudar pra lá, porque essa era a vontade dele. E como esposa, o que eu queria fazer? Eu queria fazer isso por ele, pelo nosso casamento, pelo nosso relacionamento, porque eu sei que a esposa tem que acompanhar o marido, né? Então eu ia fazer sim esse sacrifício pra ir pra lá. Aí foram passando os meses, né? Tanto é que em agosto eu gravei o vídeo, postei aqui no canal pra vocês, falando que realmente eu ia pra Bahia, eu só ia ficar aqui 1 mês ou 2 meses, acabei ficando até o final do ano e tô aqui até agora. E aí o que aconteceu, gente? Quando foi em novembro, eu coloquei essa casa aqui pra alugar. Se eu fosse pra lá, a minha sogra, ela autorizou a gente usar o valor do aluguel daqui para pagar o aluguel de uma casa lá. Mas aí o que aconteceu? Eu coloquei o anúncio aqui, né? 2 casais se interessaram por essa casa aqui, vieram até visitar. O primeiro casal não deu certo, o segundo casal já deu certo. A gente já tinha combinado tudo, que eles iriam entrar aqui em dezembro. Só que aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? O Wesley foi procurando casa lá e não foi encontrando. Ele achou casa, mas não estava dentro do que ele queria. E outro ponto também, né? A gente estava tentando fazer isso, alugar essa casa aqui, tentando alugar lá, porém a gente também não ia ter o dinheiro de pagar a mudança, que não é barato, né? Não é um valor assim que a gente tinha para custear levar as nossas coisas para lá. Então a gente foi conversando, e eu fiquei muito preocupada, porque o tempo foi passando, né, e ele não encontrou casa, a gente não conseguiu levantar o valor para fazer a mudança para lá, infelizmente. E aí eu fiquei muito triste, eu fiquei muito angustiada, eu comecei a orar muito a Deus, pedir muita direção para Deus, o que eu deveria fazer. Assim, gente, eu mergulhei, assim, sabe, na palavra de Deus e fui buscando direção para Deus, o que eu deveria fazer, porque
a gente estava numa situação assim muito delicada. E aí o que aconteceu? Eu fui vendo que o tempo foi passando, isso tudo em novembro. E eu conversei com o Wesley e falei, Wesley, e agora? O que a gente vai fazer? O casal tem um prazo para sair da outra casa e vir para cá, né? Como é que eu vou fazer? E aí a gente foi combinando, tentando fazer outras coisas. Eu pensei em ir para lá, só eu e o Gui, deixar as minhas coisas aqui embaixo, na casa de baixo da minha sogra. Mas assim, gente, tudo que a gente tentou fazer de mudança para eu sair daqui para ir para Bahia, tudo deu errado, sabe? Tanto é que em novembro eu já comecei a pegar algumas caixas no mercado para poder arrumar minhas mudanças. Eu ia fazer um diário de mudança com vocês indo para Bahia, mas assim, as coisas não aconteceram do jeito que o Wesley queria, do jeito que eu estava tentando fazer aqui em São Paulo. E aí o que aconteceu? Eu tive que entrar em contato com a moça que ia alugar essa casa aqui. Infelizmente, eu fiquei muito triste por isso, porque eu sou uma pessoa que quando eu dou a minha palavra, eu gosto de cumprir, mas infelizmente eu não tinha muito assim o que fazer naquele momento, né? E aí o que aconteceu? Eu tive que entrar em contato com ela e falar, olha, infelizmente eu não vou ter como alugar a casa aqui, eu não vou ter como ir para Bahia agora, não vai dar certo a gente ir para Bahia agora, eu vou ter que esperar mais um pouco para ir, né? Porque a gente não tinha desistido de ir, mas teria que esperar um pouco mais para a gente tentar levantar o valor da mudança e também ele ia continuar procurando casa lá, né? E aí, gente, para resumir um pouco a história, porque é uma história muito longa, aconteceram muitas coisas assim que eu não quero também ficar expondo aqui pra vocês, não quero ficar expondo ninguém também. E aí quando foi em janeiro desse ano, dia 3 de janeiro, eu entrei em contato com o Wesley de novo, conversei com ele, eu falei, e aí, agora, o que a gente vai fazer? Porque você tá aí, né, e ele já tá trabalhando lá, ele já tem o negócio dele lá, então eu falei pra ele, o que a gente vai fazer? E aí, gente, foi onde ele falou que eu ia precisar entregar essa casa aqui, né? Como a gente não conseguiu fazer a nossa mudança para lá, me pediram para desocupar essa casa aqui, para poder eles alugarem essa casa aqui, para eles usarem o valor lá, porque eles também estão precisando, enfim, né? Então, é por isso que eu tô saindo daqui, gente. E assim, como eu não tenho, assim, não tinha, né, um lugar pra ir, né, eu não tenho como pagar um aluguel aqui em São Paulo, e também eu não tinha condições de ir pra lá, deixar minhas coisas aqui. Aí o que aconteceu? Eu conversei com a minha mãe, né, e como ela já tinha levantado as paredes lá, eu conversei com ela, né, e aí ela deve ter conversado também com meu irmão pra poder todo mundo se juntar assim pra terminar lá aquele cômodo, pra eu poder tirar minhas coisas daqui e ir pra lá. Então é basicamente isso, gente, por isso que a gente tá construindo lá. Eu não sei exatamente o dia que nós vamos mudar daqui. Aí quando eu sair daqui eu vou dar uma limpada na casa, eu vou entregar a chave, né? O Wesley vai continuar lá na Bahia, né, segundo o que ele tem me falado, e ele pretende voltar para São Paulo, mas assim, não tem data certa, até porque ele tá com um negócio próprio lá, ele começou o negócio, então ele não pode sair agora de lá. Bom, gente, é basicamente isso, né, que eu queria esclarecer para vocês, né, porque eu sei que muitas pessoas que estão me acompanhando ficaram nessa dúvida, por que eu tô saindo daqui, por que eu não vou pra Bahia? É por isso, tá? E como eu falei, né? A gente tentou de todas as formas ir pra lá, mas enfim, não deu certo. Muitas pessoas, eu conversei com muitas pessoas assim, pessoas de Deus, né? Que me aconselharam, falaram pra eu ir e tal, né? E assim, gente, eu tentei ir, mas infelizmente não foi possível.
Mas é isso aí, né? Conforme as coisas forem acontecendo, eu vou falando pra vocês, tá bom? Eu queria só esclarecer isso aí pra vocês estarem por dentro do que tá acontecendo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por vocês terem assistido. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal.